esse assunto que vamos falar hoje. Primeiro vamos entender o que é o câncer de mama. De acordo com o Instituto Nacional de Câncer, INCA, ele diz o seguinte: o câncer de mama é uma doença causada pela multiplicação desordenada de células da mama. Esse processo gera células anormais que se multiplicam, formando um tumor. Então nós temos aqui dois pontos a ser analisado nesse texto. O primeiro é: câncer de mama é uma doença. E o segundo é que ele é causado pela multiplicação desordenada das células. Então, o que nós temos que entender é o que é doença e o que causa essa multiplicação desordenada das células. Bom, vamos agora para o texto do Tratado de Fisiologia Médica do Arthur Gaito, onde ele vai responder o que é doença. O Tratado de Fisiologia Médica diz o seguinte: a beleza da fisiologia é que ela tenta integrar as funções distintas de todas as células e dos órgãos do corpo em um todo funcional completo. Guyton está afirmando que a fisiologia ela é integral, ela tenta permitir com que o corpo funcione de maneira completa e não de forma individual em determinados órgãos ou sistemas do corpo. O corpo é um todo funcional completo. E aí ele diz que esse corpo é dotado de vastos mecanismos que promovem o equilíbrio. E ele continua: os fisiologistas chamam de homeostasia esse alto nível de controle interno do corpo. Nas doenças, mais do que nunca, esses equilíbrios funcionais ficam alterados, isto é, a homeostasia fica enfraquecida. Quando essa perturbação é excessiva, o corpo como um todo não mais pode sobreviver. Portanto, um dos objetivos principais de qualquer texto de fisiologia médica é explicar e enfatizar a beleza da fisiologia e dos mecanismos homeostáticos do corpo, bem como discutir seu funcionamento anormal na doença. Então, o que é doença? De acordo com Arthur Gaito, no Tratado de Fisiologia Médica, doença é homeostasia enfraquecida. E o que é saúde? É homeostasia. Carlos, mas me explique melhor o que é homeostasia. Homeostasia é a normalidade funcional orgânica, quando seu corpo está em perfeito equilíbrio. De uma forma mais prática, para você entender, uma pessoa que está sofrendo com gastrite, com dores de cabeça, com gordura no fígado, ela já está com a homeostasia enfraquecida. Por quê? Porque homeostasia é saúde, quando o corpo está em perfeita normalidade funcional, sem nada alterado. Entende? Então, homeostasia, saúde. Homeostasia enfraquecida, doença. Então, no Tratado de Fisiologia Médica, nós achamos o segredo para evitar e vencer o câncer de mama. Qual é o segredo? Manter o corpo em homeostasia, porque se o corpo está em homeostasia, não há nenhuma possibilidade de existir células desordenadas, que segundo o INCA é a causa do câncer. Mas a pergunta é: Carlos, o que faz essa homeostasia enfraquecer, as células ficarem desordenadas? Bom, as citações que irei trazer aqui são citações dentro da ciência, pensadores da saúde. Por quê? Porque a naturologia clínica ela é extremamente científica. Então, tudo o que vamos falar aqui é baseado na ciência, ou melhor, a grande maioria. Bom, para responder essa pergunta, o que enfraquece a homeostasia, eu vou deixar que a doutora Margarida de Melo Aires, no seu livro Fisiologia, possa nos responder. Ela diz: o organismo vivo depende de um grande número de processos regulatórios para manter constante as condições do seu meio interno. Este meio interno, no qual estão imersas todas as células do organismo, corresponde ao mamífero,
o líquido extracelular, ou seja, o líquido que está ao redor das células. Deve ser mantida dentro de faixas estreitas, de variação a permitir que as células sobrevivam em condições normais de funcionamento. Essas propriedades, em conjunto, são denominadas de homeostase. Então, quando as células estão em perfeito equilíbrio, é chamado homeostase ou homeostasia. E ela diz: sistema este que apresenta para uma dada entrada uma saída previsível. Por isso, é muito utilizada, especialmente entre os processos biológicos, a técnica empírica de analisar um sistema, observando as relações entre a sua entrada e saída. Então, a doutora Margarida de Melo Aires está afirmando que para manter a homeostasia do corpo, você tem que observar entradas e saídas de substâncias. Porque quando você coloca as substâncias no seu corpo e são substâncias tóxicas e ao mesmo tempo não sai essas substâncias, o meio interno vai ter uma desordem das células no líquido intercelular e extracelular. Ok, já entendi até aqui que o câncer de mama é uma doença causada por células desordenadas. E, de acordo com Guyton, doença é homeostasia enfraquecida. E, de acordo com Margarida de Melo Aires, o que enfraquece a homeostasia é exatamente não observar entradas e saídas de substâncias. Bom, mas quais são essas substâncias que devem entrar ou que devem ser evitadas, ser colocadas no corpo? E quais são as substâncias que devem sair do corpo?